Carrego em mim a vergonha de ter perdido tanto tempo para amadurecer. Olho para trás e vejo quantas escolhas imaturas eu fiz, quantas oportunidades deixei escapar e quantas vezes me escondi atrás de desculpas para não assumir quem eu realmente era chamado para ser. Mas, ao mesmo tempo, hoje meu coração se enche de orgulho, não um orgulho vazio, mas alívio de saber que minha história não termina na maturidade. Eu não termino como um menino, mas como um homem que aprendeu com a dor, que foi transformado pelo tempo e, acima de tudo, pela graça de Deus. Talvez eu tenha demorado, mas não cheguei tarde demais. Minha vida já não é definida pelos erros do passado, mas pela decisão de viver o presente com consciência, coragem e responsabilidade. A vergonha me lembra de onde eu vim, mas o orgulho santo me mostra para onde estou indo. E eu escolho encerrar essa caminhada, não como alguém que ficou preso no que não foi, mas como alguém que descobriu a dignidade de ser o homem que Deus sonhou. Um dia eu acordei e minha rede social assaltada de comentários e links. E muitos homens, e homens até que andam ou andava próximos a mim, dizendo: Pastorzão, você viu, você tá feliz, o Davi Passamani foi preso. Eu já tinha tido acesso à informação e falei para eles: é um dos piores dias da minha vida. Tô aqui em casa chorando. Como assim? Você lutou para isso? Os pecados do cara se tornaram crime. Aí eu falei: vocês não entenderam nem a mim, nem o evangelho. Como vocês podem estar radiantes de felicidade, entendendo erroneamente que justiça é vingança, é ir contra alguém, é destruir alguém? O fato é, as instituições evangélicas estão lotadas de pessoas em ambos extremos. Em um extremo, as pessoas não sabem ser justas, buscar e exercer justiça, e no outro extremo, as pessoas querem uma oportunidade de apedrejar, incendiar alguém novamente numa santa inquisição. E é raro você trazer os evangélicos para a coluna do meio. Justiça não é vingança. E quando a justiça é cumprida, o nosso único dever é com a misericórdia e com a reconstrução da vida, da fé e da caminhada de uma pessoa que, lamentavelmente, fez com que seus pecados pessoais também se tornassem crimes. Tudo que eu fiz, as guerras que travo, eu sempre busquei deixar claro. Nunca foi sobre cunho pessoal, sobre mim, sobre quem eu enfrentei ou confrontei, mas pelo Evangelho, pelos danos causados à vida de alguém, pelo futuro da igreja, mas nunca simplesmente por causa de pecado, porque quem não peca de fato, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nunca foi sobre pecados pastorais. Isso não me ofende, o Evangelho existe por causa do pecado. Mas foi e é quando em si mesmo os nossos pecados se tornam crimes. Então eu não fiquei feliz porque o Davi Passamani foi preso. E a minha dúvida com esses irmãos que se alegraram é a mesma dúvida que me assalta agora, porque esses mesmos irmãos estão chateados porque o nosso irmão Davi Passamani está recomeçando, reconstruindo a vida. Aí eles procuram novamente a mim. Olha, você viu, o cara está pregando o evangelho de novo, aí o cara está refazendo a vida dele, e aí vai falar alguma coisa, eu falo: a que Deus demônio vocês servem? O cara ficou 3 anos no anonimato, sendo esmagado pelos seus próprios feitos e pecados, perdeu tudo, reputação, casamento, igreja, sanidade.
Cara, vocês entenderam o evangelho mesmo? O que vocês querem fazer? Queimar ele em praça pública? O cara chegou ao fundo do poço, vocês querem que ele continue cavando? Ou vocês vão lançar uma corda para tirar de lá? Então, meu irmão Davi Passamani, falando especificamente a você. Você é meu irmão. Deus é nosso Pai. Não temos nenhum direito de eleger ou escolher irmãos. Você é meu irmão. E assim como eu tive compromisso com o seu confronto, por ser seu irmão, agora eu também tenho um compromisso com a sua restauração, com o seu recomeço. Estou feliz, saiba que eu sou o seu torcedor, seu intercessor, para que você recomece sua caminhada, sua fé, seu ministério, seu novo relacionamento conjugal, que tudo te vá bem, meu irmão. Que você prospere cada vez mais, que a unção dobre e triplique, que as suas feridas se tornem cicatrizes que vão curar as feridas de pessoas que possam passar por aquilo que um dia você passou. Eu creio que está mais claro para você hoje, assim como muitas coisas também estão mais claras para mim hoje. Minha postura nunca foi contra você, mas contra a ampliação do pecado, aquilo que infelizmente se tornou. Eu gostaria de ter tido múltiplas ferramentas, não só no que diz respeito a você, mas também em outros casos e outros pastores. Então eu fiz o que limitadamente eu pude fazer na época. Hoje eu também amadureço e amplio o meu entendimento de que nem todo pecado é uma questão de caráter. Se assim fosse, o rei Davi não seria um homem segundo o coração de Deus. Nem tudo em um pecado está atrelado à falta de caráter. E um dos meus arrependimentos sobre você é: eu faria tudo de novo, com a única diferença: eu te ouviria para saber se o teu pecado era falta de caráter ou era um pedido de socorro, porque eu não sei de onde nascem teus traumas, tuas neuras, teus instintos, assim como tu não sabe a origem dos meus. E na mesma proporção que a gente tem que fazer o confronto, é a mesma proporção que a gente tem que escutar, ser bons ouvintes. Então, eu te peço perdão porque eu não fui um irmão ouvinte, eu não te ouvi. Te confrontei, mas não te amei, te dando os meus ouvidos para que tu me mostrasse a origem dos males e pecados que te acometiam. Outra coisa que eu quero que você saiba, para além dos teus erros, que são responsabilidade tua, nesses teus 3 anos de caverna, eu fui laudado, né? Eu tenho filhos neurodivergentes, autistas, TDAH e afins. Foi fechado laudos, né, sobre neurodivergência também em mim, TDAH e autismo. E existem algumas coisas, tanto no TDAH como no autismo, que se chama de hiperfoco e de rigidez cognitiva. Quando você tem uma ideia, você fica fixo naquela ideia e indisponível a entender o assunto de outra maneira. Então, isso me fez ser, talvez, excessivamente radical, meu irmão, contra você. E eu te peço perdão nesse ponto. Encerro e concluo que, sem dúvida, depois desses 3 anos, eu, Anderson, sou um homem melhor. E sem dúvida você, mesmo com as dores que os teus pecados e erros te causaram, você sai um homem melhor. Eu tenho um tipo de ferramenta, você tem outro tipo de ferramenta. Juntos, como corpo de Cristo, a gente tem uma caixa de ferramentas. Você carrega feridas cicatrizadas ou não, que podem consolar outros. Eu carrego outro tipo de feridas e cicatrizes que podem ajudar outros. E reconhecendo os nossos excessos e omissões,
juntos eu acredito que a gente pode ajudar inúmeros pastores. Porque quem ouve a alma de um pastor? E não apenas ouvir a alma de um pastor. Quem tem maturidade de ouvir as neuras de uma mente pastoral e permanecer, não fugir. Um exemplo disso é o pastor investigador aí de Goiânia. Os memes são engraçados e podemos rir dos memes. Mas a vida do nosso irmão não é engraçada. Por quê? Temos espaço nas igrejas evangélicas para que um pastor exponha suas loucuras, devaneios, taras e peça ajuda? Então a gente não pode ser do extremo destruidor e não pode ser do extremo passivo, omisso, que não confronta o pecado. Mas é fato que na seara evangélica não existe espaço para vulnerabilidade, para a humanidade nua e crua e a solicitação de ajuda. Então aqui também eu mando um recado à classe pastoral que mundialmente passou a ter medo de mim. Não tenham medo de mim. Eu não sou um psicopata caça-pecados. O que Deus me levantou para fazer, infelizmente, foi dar voz a vítimas de crimes sexuais. Eu cooperei com a prisão de 12 pastores, aproximadamente em todo o Brasil. Não é sobre pecado. O pecado não me ofende. O que me ofende é quando nós tornamos os nossos pecados em crime. Mas eu estou disponível. Eu sou um irmão. Eu estou aqui. Enquanto for pecado, quando for crime, talvez Deus me use para cooperar, que você seja preso e tenha um tempo satisfatório na cadeia para poder refletir e se arrepender. Pastores, entendam que o tom da minha voz nos últimos anos foi correspondente ao nível da omissão da classe pastoral em não reconhecer que existia um câncer dentro do nosso organismo, que era a questão de abusos sexuais contra mulheres e crianças. Simplesmente isso. Eu não sou um psicopata caça-pecado de pastores. Eu estou aqui, eu estou disponível a você antes que o seu pecado se torne um crime. Se tornar crime, talvez eu serei o remédio amargo que Deus vai usar para cooperar. Que você seja preso e tenha um tempo satisfatório para refletir e se arrepender na prisão. Mas eu não estou aqui para destruir pastores. Um dia eu chorando a Deus dentro do carro que os meus ossos doíam de dor. Não é algo fácil de se fazer. Eu gritava de dor dentro do carro. E Deus falou comigo naquela tarde, enquanto eu gritava dentro do carro. Filho, por medo da sua cara feia, muitos pastores se arrependeram e você nem sabe o nome. Vale a pena, continue. Você vai perder dinheiro, reputação, relacionamento, mas você vai ganhar seus irmãos na eternidade. Milhares de pastores, por medo, se alertaram e recuaram de suas ações. Aí eu reflito. O nosso irmão, David Leonardo, com todo o amor evangelístico que ele tem, não daria conta dessa missão. Essa missão árdua precisava de alguém com estereótipo como eu. Feio, rock and roll, motociclista, como diz o Alex Balaio, cara de cracudo, mas não foi satisfatório, não ache que eu fiquei feliz.